mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, bem-vindo ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Hoje, a partir da cidade de Vilanculo, na província de Inhambane, na vossa companhia, Manuel Godin. Hoje vamos conversar com o diretor dos Serviços Econômicos Distritais, Júlio João, onde vamos abordar sobre o projeto Procava e Prodap, em torno do projeto Spark, implementado pela Light for the World. Senhor diretor do SDAI, muito obrigado por ter aceito a esta entrevista. Muito obrigado. Nós também agradecemos como setor, não é, por estarmos aqui para interagir acerca deste programa, não é, que é virado para a inclusão da deficiência em várias atividades de desenvolvimento socioeconômico. Senhor diretor, só mesmo para começar, portanto, fale-nos sobre o projeto Procava e Prodap, quantos agricultores estão abrangidos no distrito? Bem, nós temos apenas a implementação o Procava, que na verdade é um programa que está sendo implementado pelo Ministério da Agricultura através do Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, no qual congrega a componente de criação de meios de vida e resilientes à questão de mudanças climáticas, olhando também para a questão das cadeias de valor. E no nosso distrito, dentre várias componentes que engloba, por exemplo, a construção de corredores de tratamento de gado, também a alocação de alguns insumos agrícolas para potenciar os produtores, temos um universo de 3.000 agricultores que estão direta e indiretamente a ser beneficiados por este programa. E desses produtores estão distribuídos em todas as localidades, mas temos aquelas com maior enfoque, por exemplo, a localidade de Mapinhane, temos a localidade de Vilanculo Sede e também a localidade de Belém, onde congrega a maior parte das intervenções deste programa. Deste mesmo programa, que avanços já foram observados? Estamos à implementação, temos alguns avanços, por exemplo, concernente à componente de construção dos corredores de tratamento, apesar de ainda não ter iniciado, mas já fizemos a consignação, no qual esperamos que a qualquer momento inicie com as construções. Em termos de alocação de insumos, temos insumos que foram adquiridos através do Procava e que já foram distribuídos e agora está em produção. Estamos a falar sobretudo de sementes de hortícolas, estamos a falar de repolho, de cebola, não é? E também de outros insumos como o caso de feijão vulgar. Esses foram distribuídos já aos produtores e também tem a componente de capacitação aos próprios técnicos também, assim como para os produtores, formação dos grupos, e que essas atividades estão em curso. E nessas atividades há que realçar que sempre há atenção especial que se tem que tomar em relação às pessoas com deficiência. Nós sabemos que nas nossas comunidades estão lá as pessoas com diferente tipo de deficiência, mas essas pessoas desenvolvem as suas atividades e nós, na nossa atuação, devemos ter em conta essas pessoas, olhando para a sua especificidade e vermos a adaptação que é possível fazer para que essas pessoas também consigam desenvolver suas atividades normalmente, sem limitação, tendo em conta, claro, as suas habilidades, as suas capacidades para uma determinada atividade. Portanto, em todas as nossas atividades, sempre temos que ter em conta, temos que olhar para esse grupo social e vermos como é que nós devemos direcionar as nossas ações, as nossas atividades para que esses grupos não fiquem excluídos do programa, e não só em relação a esse programa do Procava, mas também outros programas que nós, como setor, como governo, estamos a implementar. Sr. Doutor, portanto, em bolsa de valor, no que diz respeito à comercialização, no caso dos produtos agrícolas, como tem sido? Bem, nós não temos uma intervenção direta em termos de bolsa de valor, mas temos, a nível do nosso distrito, feiras que estão a decorrer de comercialização. Essas feiras visam contribuir, dar o seu contributo nessa componente de escoamento dos produtos agrícolas e como era o foco para hortícolas, como sabemos, neste momento estamos no período de hortícolas, então há diferentes feiras que ocorrem nas localidades. Esse visam exatamente garantir que os produtores possam escoar a produção que detêm. Sem uma intervenção direta da Bolsa de Valores, porque infelizmente ainda não temos
digamos, algumas empresas grandes que tenham se inscrito na Bolsa de Valores, que tenham a sua intervenção. Mas a conversação está a decorrer. Sr. Doutor, portanto, o projeto Spark, implementado pela Light for the World, que visa que as pessoas com deficiência sejam abrangidas nas atividades do PROCAF e PRODAP. Portanto, quantas pessoas com deficiência estão enquadradas nestes projetos no distrito? Nós no distrito temos um total de 303 pessoas que estão diretamente a trabalhar conosco. Como sabem, nós temos uma equipe de extensão que trabalha no campo. Infelizmente ainda não conseguimos fazer assistência a todos os agregados familiares que estão no distrito. Estamos a trabalhar com cerca de 4.000 agregados familiares e desses temos 303 agregados familiares que são chefiados por pessoas com deficiência, e essas pessoas vão se beneficiando de todas as nossas atividades que nós estamos a desenvolver no sentido de garantir o seu sustento, mas também em termos de disponibilidade alimentar, mas também para a geração da renda para o sustento das suas famílias. Portanto, essas pessoas são pessoas que possuem, digamos, deficiência de várias ordens, não é? Temos os deficientes, por exemplo, auditivos, temos visuais, temos também deficientes físicos, não é? Então temos diferentes tipos de deficiência, mas nós sempre procuramos trabalhar com eles no sentido de adaptar as nossas atividades em função das suas capacidades. Portanto, este projeto é novo no país, ver as pessoas com deficiência praticar atividade agrícola a nível do SDAI, que avaliação faz e mudanças no seio deste grupo social. É importante reconhecer que nós estamos num paradigma em que temos que perceber que no passado sempre havia tendência de exclusão, por vezes, desse grupo social em função da sua deficiência, mas hoje em dia somos todos nós chamados à consciência no sentido de sempre, nos programas que implementamos, ter em conta aquele grupo específico, e para tal foi necessário que nós, como governo, como setor, que fosse feita uma capacitação especial aos nossos técnicos para saberem se lidar com pessoas com deficiência ao nível das comunidades, para sempre também priorizar a implementação das suas atividades para esse grupo social, para que não se sintam e não sejam excluídos dos programas. Portanto, é um programa novo que todos nós estamos a aprender, todos nós procuramos sempre com os facilitadores. Nós temos 2 facilitadores no distrito que nos ajudam sobremaneira a entender como é que nós devemos garantir a inclusão social deste grupo, para que de facto não fiquem à margem daquilo que é a implementação dos programas no distrito. Achamos que é uma mais-valia porque acabamos percebendo que, na verdade, apesar da deficiência que as pessoas têm, conseguem implementar os programas, conseguem produzir, conseguem garantir sustento para as suas famílias. Isso que é mais importante. Também estamos a trabalhar no sentido de garantir os acessos, por exemplo, às nossas instituições, sobretudo aos edifícios. Em algum momento temos grandes desafios para garantir que as pessoas com deficiência possam aceder com facilidade aos nossos serviços. Então, há um trabalho que estamos a fazer dentro deste programa que está sendo implementado pela Light for World, no sentido de percebermos e sempre fazermos intervenções que garantam que toda pessoa com deficiência possa aceder sem nenhuma restrição. Que apoio, portanto, o setor da agricultura no distrito tem dado aos agricultores com deficiência nesta parcela do país? Nós temos dado apoio multiforme a partir, por exemplo, da provisão de insumos agrícolas. Sempre que nós distribuímos insumos, temos em conta este grupo social, portanto fazemos chegar os insumos agrícolas a ele, mas também temos a componente de capacitação. Sempre temos capacitações direcionadas para os produtores e este grupo social também está incluso lá, então beneficiamos também pelas capacitações que nós providenciamos a partir da rede de extensão que nós temos no distrito. Portanto, fazemos a provisão de insumos e também temos assistência técnica, que é nosso dever fazermos chegar a este grupo e não só a todos os produtores do nosso distrito. Portanto, acha que os outros agricultores que não tenham, portanto, deficiência têm respeitado os outros agricultores com deficiência? Nós estamos a sentir que sim, esta consciência tem vindo a crescer cada vez mais, porque nós, em todas as formações, em todos os encontros que temos com os grupos de produtores, sempre deixamos esta mensagem de que devemos
trabalhar de igual forma lado a lado com pessoas com deficiência. E nós incentivamos para que nos grupos sempre sejam trazidas também essas pessoas, porque por vezes as pessoas, por serem negligenciadas, acabam se auto-excluindo, se retirando, por vezes não aparecendo em frente em diversas atividades. Então nós incentivamos aos grupos que nós trabalhamos com eles no sentido de que devem fazer todo o esforço no sentido de trazer essas pessoas com deficiência para os trabalhos diários, para aquelas atividades que eles desenvolvem e serem parte integrante dos grupos e das cooperativas, das associações que nós temos. Infelizmente, temos vindo a verificar que temos cada vez mais crescente a contribuição e a participação dessas pessoas em diferentes atividades em que o setor faz parte. Portanto, Sr. Diretor, estamos mesmo na reta final da entrevista. Queria deixar apelo para este grupo social no que diz respeito à atividade da Procava e Prodap. Bem, o apelo que nós queremos deixar é primeiro para nós todos como sociedade e como setor, não é, no sentido de trabalharmos cada vez mais no sentido de garantir a inclusão dessas pessoas, porque fazem parte da sociedade. Essas pessoas têm capacidade produtiva ativa, não é? Eles podem produzir sem problema nenhum. Então é importante que nós percebamos as suas limitações, não é? E procuremos sempre colocar aquilo que é possível que eles façam dentro das limitações que eles possuem. É nosso dever também trabalhar com os produtores, com as comunidades, no sentido de fazer-lhes perceber que é preciso que em todas as suas atividades tenham sempre presente este grupo para que possa dar o seu contributo para o desenvolvimento daquela comunidade e também do nosso distrito. Portanto, é um grande apelo que nós queremos deixar para todos nós, para trabalharmos cada vez mais na inclusão dessas pessoas com deficiência, para que de facto a nossa sociedade seja mais equilibrada e tenhamos todos a contribuir de igual forma para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, diretor Júlio João. Portanto, onde nesta edição conversamos sobre o projeto Procava e Prodap, onde as pessoas com deficiência estão enquadradas. Assim, amigo ouvinte que esteve em nossa companhia, nosso muito obrigado. Voltamos numa próxima oportunidade. Esteve na vossa companhia Manuel Guti, a partir da cidade de Vilanculo. Saudações. Mais inclusão.